Olá, muito boa tarde. Entre 31 de julho e 6 de agosto decorre, em Ideia Nova, o Acampamento Nacional de Escuteiros. Abraço ao Futuro é o tema do 23º ACANAC que hoje apresentamos, neste programa, onde contamos com a presença de Ivo Faria, chefe nacional do CNE, e Beatriz Chambel, da região de Évora, também do Corpo Nacional de Escutas. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Ivo Faria começava por si, é o maior evento juvenil que acontece em Portugal, este Acampamento Nacional de Escuteiros. É verdade, boa tarde. É de longe o maior acampamento, a maior atividade que já alguma vez realizamos em Portugal. O número 22.000 em si é um número que ainda há pouco tempo ultrapassamos quando fizemos a nossa peregrinação nacional a Fátima. Mas é a primeira vez que temos 22.000 escuteiros a acampar durante uma semana inteira. Portanto, se nós somássemos os dias todos, tínhamos 150.000 pessoas. E acredito que para gerir todas as atividades ao longo de uma semana não deve ser tarefa fácil. Não, é desafiante. Embora a organização do acampamento, que já começou a trabalhar há longos meses, o ano passado, para ser mais preciso, está dividida por áreas de trabalho, quer nos aspectos mais logísticos e de suporte, quer também na parte mais importante, que é a animação dos nossos miúdos. A parte logística é, de facto, uma parte muito, muito importante e desafiante. Não conseguiríamos fazer isto sem o apoio dos municípios que nos acolhem. E, para termos só uma noção, o município de Idanha Nova, onde será o acampamento, onde ele começa daqui a pouco tempo, tem quase 10.000 habitantes e nós vamos triplicar a população. Gravámos esta entrevista uns dias antes, de facto, do acampamento começar, a partir desta segunda-feira. Beatriz Chambel já participou no último ACANAC, não é, que aconteceu. Que experiência foi essa? Sim, para mim foi no meu primeiro ano nos escuteiros, portanto foi uma coisa completamente nova, nunca tinha estado numa atividade de tão grande dimensão. Eras lobita na altura? Não, era exploradora, tinha por volta dos 13 anos. Okay. Foi tudo novo e realmente não estava à espera de sair de lá tão feliz e realmente experienciei coisas que não tinha experienciado porque era uma atividade realmente muito grande e muitas atividades diversificadas e gostei muito. No conjunto de atividades que os escuteiros têm semanais e mesmo para além desses encontros semanais, o participar no acampamento nacional é um objetivo, é um sonho? Sim, eu acho que portanto, nós no começo do ano, sempre cá ao ACANAC, temos como objetivo ir e trabalhar para chegarmos lá e aproveitarmos e desfrutarmos da experiência ao máximo. E ao longo de todo o ano vamos trabalhando sempre que há. Portanto, este ano nós metemos logo no início. Ok, o objetivo é ir ao ACANAC, vamos trabalhar para isso. E trabalhar consiste em quê? É recolher fundos ou mais que isso? É mais do que isso, é preparar as construções e treinar e também tentar abordar um pouco e perceber o imaginário e tentar falar sobre isso entre todos nós e pronto, é toda uma preparação para que corra bem e quando chegamos lá conseguimos aproveitar ao máximo. E já vamos ouvir-te sobre as expectativas para este acampamento nacional. Antes perguntava ao chefe nacional Ivo Faria, este tema Abraçar o Futuro, o que é que quer dizer? Qual é a proposta que é feita aos 22.000 escuteiros? A proposta é que cada um deles seja capaz de, numa atitude própria do jovem, própria da criança, portanto, na sua ação cotidiana e diária, ser capaz de estar mais empenhado com a construção de um mundo mais feliz, de um mundo mais alegre, de uma comunidade que seja mais sustentável e mais amiga do ambiente, obviamente. E, portanto, este abraçar o futuro é estarmos comprometidos com o nosso amanhã, o amanhã que é o de cada um daqueles jovens que vai participar. Que programa vai permitir que os participantes façam essa experiência? A programação é relativamente diversificada, porque cada grupo etário, nós estamos divididos em 4 grupos etários, dos 6 aos 10 anos, que são os lobitos, depois dos 10 aos 14 são os exploradores e moços, para os escuteiros marítimos, depois temos dos 14 aos 18 são os pioneiros e marinheiros, e dos 18 aos 22 são os caminheiros e companheiros. É este o jargão dos nossos jovens. E cada campo, estão divididos em 4 campos diferentes, cada campo tem uma oferta diferente, adequada à idade e adequada ao tal imaginário que a Beatriz falava, que é a história que cobre de fundo aquela semana. Portanto, cada grupo etário tem uma história, tem um fio condutor que vai levá-los a viver uma aventura, uma descoberta, um trabalho comunitário. Portanto, vai haver um conjunto de atividades e também algumas atividades lúdicas, obviamente,
e que os vão levar a refletir e os vão levar também a crescer e a comprometerem-se com as suas próprias comunidades. Beatriz, de que é que já ouviram sobre as atividades que vão ser propostas? Portanto, nós temos mais ou menos noção como o chefe disse, que vamos ter atividades ligadas ao imaginário e temos tanto na minha faixa etária, das construções, ao raid, de atividades radicais, aquáticas, tanto coisas ligadas também ao imaginário e que façam essa ligação. O objetivo é sempre esse da proteção do planeta? Sim. Tanto é tentar, e nós temos tentado fazer isso já ao longo do ano, de ter cuidado com, tanto primeiro analisar quais são os problemas que estão mais perto de nós, relacionados com o ambiente, e ao mesmo tempo procurar soluções que nós consigamos aplicar num meio mais pequeno. Um exercício de cada uma das vossas semanas, que agora é transposto para uma experiência nacional. E aí a sintonia, acredito que seja fácil entre os vários escuteiros, tanto aqueles que vêm do Norte como do Sul. Acredito que seja imediata. Sim, nós temos 22 mil participantes no acampamento que vêm de todos os pontos do país, vêm dos Açores, vêm da Madeira, e temos também os escuteiros que nos vêm visitar de outros países, essencialmente da Europa. E isto também é a festa que o ACANAC é, porque é a oportunidade que os nossos jovens têm de se reencontrarem. Alguns deles, no meu caso da Beatriz, teve a oportunidade de fazer amigos há 5 anos atrás, naquele mesmo local, e agora alguns deles vão reencontrar-se, e também é o palco ideal para construirmos novas amizades que perdurarão com atividades que eles hão de fazer uns com os outros quando voltarem às suas casas no dia 7. E que gestão de recursos é preciso colocar, no acampamento, lá no meio de uma mata, não é? Acredito que seja, para que tudo funcione, acredito que alimentação, água, como é que tudo isso se vai organizar ao longo dos próximos dias? Nós temos uma equipa, o acampamento é feito exclusivamente, ou quase exclusivamente, com base em voluntários, em dirigentes dos escuteiros, que se oferecem, muitos para acompanhar os jovens, e diria que outros tantos para ajudarem nas atividades de suporte, que vão desde a segurança, passam pela logística, pelos abastecimentos, pela área financeira, pela área da saúde, teremos um hospital em campo, pelas áreas de animação, a área das atividades aquáticas também tem um conjunto de voluntários. Tudo isso é assim construído. A parte da alimentação este ano vai ser o primeiro acampamento nacional em que vamos ter em campo, fruto de uma parceria que fizemos, temos 2 supermercados a funcionar e, portanto, não teremos pela primeira vez a força voluntária dos abastecimentos a dizer aos nossos jovens: hoje vais comer frango. Os jovens vão ter um cartãozinho para as suas equipas para poderem ir às compras e poderem ter que gerir um orçamento e poderem escolher o que é que querem confeccionar nesse dia, e ajudar-nos também, pensando neste abraçar o futuro, em diminuir fortemente o desperdício alimentar. Não pode haver risco de haver fome nos últimos dias, não? Não, normalmente os acampamentos não é um problema. A gestão é individual ou é por grupos? É feita por grupos. Os nossos miúdos vão organizados em pequenos grupos de 5 a 8, que depois se juntam em 4 ou 5 células destas, que se chamam bandos, ou patrulhas, ou equipas, ou tribos, e que, por sua vez, 4 ou 5 se agrupam, e já estamos a falar de grupos de 200 ou 300, em subcampos, que depois se agrupam em grupos de 4 ou 5, até chegar ao número 6.800, mais ou menos, que é o número do maior subcampo que nós temos, que é o subcampo em que a Beatriz participa. Tudo isto é feito à custa de uma organização relativamente bem montada, diria eu, para que tudo corra pelo melhor e para que eles possam viver o acampamento à medida da sua pequena equipa, mas tendo a noção que estão ali numa pequena cidade de Pano. Houve a preparação para que tudo isto depois funcionasse, nomeadamente a gestão de recursos para a alimentação, por exemplo? Sim, tanto nos acampamentos que nós temos, nós tentamos inserir isto e às vezes vamos às compras e tentar, como o chefe disse, também adaptarmos-nos ao nosso pequeno meio, no meu caso, de equipa, e trabalhar para termos uma noção daquilo que é preciso, o que não é preciso, que é também importante, a meu ver,
para depois também para o futuro, para estas pequenas coisas, do evitar o desperdício, do nos sabermos organizar, e tudo isso é praticado ao longo do ano e ao longo de todos os anos que nós estamos nos escuteiros. É mais do que teorias sobre muitos aspectos da vida, é um exercício concreto, né, que passam por elas todos os dias. Sim, dizem-nos, não tanto, dizem-nos sempre, tenham cuidado com o desperdício, mas uma coisa é ter a ideia que é preciso ter cuidado e outra coisa é pôr isso em prática, e é isso que nós tentamos fazer nos escuteiros e que é extremamente importante, é pôr em prática aquilo que na teoria nos dizem que é o mais correto. Diante de uma emergência, eu faria o que é que os dirigentes fazem? Sei lá, uma emergência a nível de saúde ou até, sei lá, algum incêndio por perto. Sim. Qual é o plano? Nós temos todo um dispositivo também de proteção civil a funcionar. Temos nós próprios no CNE, temos um Departamento Nacional de Proteção Civil que está, obviamente, a trabalhar também integrado nesta atividade e está em franca colaboração com a Autoridade Nacional de Proteção Civil. E, portanto, existe um plano de segurança para o campo e existe um plano de segurança para cada uma das atividades e dos blocos de atividades que vão decorrer. E, portanto, consoante aquilo que sejam os riscos, não só os incidentes, mas os riscos, estaremos numa zona onde tipicamente as temperaturas são mais elevadas. Consoante os riscos que nós tenhamos em cada um dos dias, o dispositivo é suposto reagir para dar resposta a essas dificuldades. Quem está por fora, nomeadamente os pais dos escuteiros que lá estão, de que forma é que podem ir acompanhando as atividades? Essencialmente através das redes sociais e das diferentes peças que os órgãos de comunicação social, como será o vosso caso, espero eu, irão cobrir ao longo daquela semana. E este ano, este será também o primeiro acampamento, desde há alguns anos a esta parte, em que não estão previstas visitas a campo por parte dos familiares e dos pais. Obviamente que temos toda uma área protocolar também para acolher visitas, mas não abriremos este ano o acampamento aos pais. Entre 22.000, enfim, seria um pouco difícil de gerir também, não é? A ideia é os pais ficarem descansados, também tirarem alguns dias de férias, tendo a consciência e o conforto de que os filhos estão a divertir-se e a aprender a abraçar o mundo. E esse era um aspecto que gostava também de falar com a Beatriz. De facto, no meio de um conjunto de atividades, de uma programação a cumprir, há também esta dimensão da festa, da diversão que o ACANAC sempre proporciona. Sim, nós temos muitas atividades e realmente temos dias preenchidos, mas temos sempre espaços para estar com os outros escuteiros e temos noites específicas, por exemplo, temos a festa de subcampo. Não é só o estar ali a trabalhar e o cansarmos-nos, mas também temos momentos para estar com os outros escuteiros, para aproveitar, para conhecer novas pessoas, para relaxar. Para além da festa inicial e final, os vários dias vão tendo esses momentos de diversão entre vocês? Sim, portanto, nós temos... Que são sempre marcantes, não é? Recordo-me ainda do último, nomeadamente a festa final, que é sempre marcante. Sim, e, portanto, no caso dos pioneiros há uma noite em que é então a festa de subcampo, em que, portanto, os pioneiros vão estar todos juntos e temos a tal festa, e é um desses momentos que não é só trabalhar, e estamos ali a desfrutar também da outra parte. De todo este conjunto de atividades, isto começa e acaba no dia 6 de agosto ou perdura para além do limite do acampamento nacional? A nossa expectativa é que perdure, porque... Isto para além de perdurar em cada um dos participantes. Claro, não é? na memória de todos eles, e esperamos que também nos contactos e nas parcerias, nos acampamentos que eles vão depois organizar em conjunto com os grupos com quem estiverem a conviver mais de perto. Eles vão ter vizinhos no acampamento com quem vão ter que se dar. No fundo é isto, a boa vizinhança. Mas o nosso objetivo também é que o acampamento e este tema seja algo que levemos todos para casa e nos possamos comprometer com ações muito concretas e específicas em trabalhar este futuro, em sermos mais responsáveis com o nosso ambiente, em sermos socialmente mais responsáveis com as nossas comunidades, com os nossos fornecedores, por exemplo, ao nível do escotismo, sermos também, como está inscrito na nossa missão, e a nossa missão é ajudar as crianças e os jovens a serem membros ativos na sociedade, é que o acampamento ajude precisamente a que isso se materialize a partir dali e se intensifique. E esperas essa transformação também na linha do que foi a preparação para este acampamento, Beatriz? Sim, sim. E é isso, era o que eu já estava a dizer. Tanto disseram-nos, e que eu disse também há bocado, é pôr em prática aquilo que nós ensinamos e realmente, e nós, tanto jovens, temos noção disso
e temos noção dos problemas que há ambientais e muitas vezes não sabemos como lidar com isso e vamos ter a oportunidade de fazer isso no acampamento e, obviamente, depois de continuar, que é o tal objetivo de continuar o que é, portanto, a prática. E marca já a rotina no vosso agrupamento em Évora? Sim, nós tentamos, como coisas básicas, como a separação de lixo, e a coisas que nós tentamos incutir a todas as secções. Temos ecopontos, há pessoas responsáveis por fazer a recolha. Começa pelas pequenas coisas. O CNE é um movimento escotista católico. Esta perspectiva define também o acampamento nacional? Claro que sim. Nós vivemos a área espiritual e a animação da fé em tudo aquilo que fazemos, procurando sempre também que qualquer um de nós, do mais jovem dos lobitos ao mais experiente dos dirigentes, sejamos capazes de, no encontro que temos uns com os outros, também encontrarmos Cristo e encontrarmos também o caminho em direção a Ele. Neste ano e no ACANAC, nós todos os anos trabalhamos com uma figura. E este ano estamos a trabalhar com o beato Pier Giorgio Frassati, com o qual caminhamos temporalmente desde setembro do ano passado, precisamente até ao final do mês de agosto. E a partir de setembro caminharemos com Maria. E o acampamento também vai servir para fazer esta transição de companheiros de caminho. E, portanto, temos a certeza que eles estarão connosco a acampar e a ajudar os jovens a crescer com a mensagem das suas vidas e com o exemplo que nos deixam e que nos inspira a todos. Já irei perguntar à Beatriz que inspiração é esta de Pier Giorgio Frassati para os escoteiros, mas ainda na presença do ambiente litúrgico e espiritual no acampamento, há um espaço específico para esse ambiente espiritual? Sim, de duas formas. Nós estamos também a construir uma capela nova de campo, que será precisamente inaugurada no início do acampamento e que depois também ficará lá e perdurará. E esse será um espaço que nós queremos valorizar e que nós queremos utilizar todos os dias, obviamente. A parte da reflexão e da oração será vivida também essencialmente ao nível dos campos, onde os nossos jovens estão, ao nível da patrulha, de manhã, quando o dia começa, à noite, quando o dia se põe, e nós pensamos em tudo aquilo que fizemos e tudo aquilo que aprendemos. É aí, em pequenos grupos, que nós também queremos que essa área espiritual se trabalhe. Dito de outra forma e enriquecendo o que acabei de dizer, nós gostávamos e gostamos sempre que este crescimento na nossa fé também se faça de tudo o que nós vivemos. De alguma forma que ela não esteja empacotada numa oração que se faz de manhã ou antes de uma refeição, mas que o dia como um todo seja uma vivência em que nós apreciamos Deus na natureza e nos outros. A programação do acampamento prevê um momento celebrativo para todos os participantes? Sim, há uma Eucaristia no sábado, véspera do término do acampamento, portanto no dia 5. Neste caso não será uma, serão 4, por causa das questões climatéricas e porque a Eucaristia vai ser no sábado à tarde, nós optamos por fazer, em vez de uma Eucaristia geral na arena principal de campo, vão ser 4 divididas pelos campos em que os nossos jovens estão. Esta inspiração, voltando ao Pier Giorgio Frassati, de que forma é que ele foi sendo trabalhado ao longo deste ano e marca presença também nos dias de campo? Portanto, o Pier Giorgio Frassati, por acaso, está muito próximo e eu falo bastante sobre eles no meu agrupamento e na minha comunidade, tanto que é o Conjunto dos Pioneiros, porque é o patrono da nossa comunidade. E é uma questão e já agora, para quem nos está a ver e ouvir, quem foi Pier Giorgio Frassati? Portanto, foi um alpinista, se não me engano. Era italiano? Sim, e que tentou superar sempre os seus limites. E nós tentamos olhar para Pier Giorgio Frassati e outros grandes pioneiros da humanidade como um exemplo a seguir. E tentamos todos os dias lembrar-nos do que ele fez e tentar usar esse exemplo para nós também tentarmos ir além tanto do que nos é colocado como obstáculos e tentar superar-nos. E os modelos são sempre uns guias para os escoteiros, não é? Sim, sim. É uma coisa que nós trabalhamos muito, inclusive nos pioneiros, tentar usar tanto pioneiros da humanidade para nos reger por eles e seguir o seu exemplo. As nossas equipas, por exemplo, o nome delas é Pioneiros da Humanidade. A minha, por acaso, é Leonardo da Vinci. E então nós tentamos selecionar um conjunto de patronos e de exemplos que possamos seguir.
tendo cada uma das secções também esses patronos. No fim desta semana do acampamento nacional, o que é que esperas que ele contribua para a Beatriz Chambel como pessoa e como transformadora do mundo também? Acho que todo o acampamento é uma experiência positiva e nós realmente chegamos ao final muito cansados mesmo muito cansados, mas ao mesmo tempo sentimos-nos realizados e felizes, porque conseguimos aprender coisas novas, conseguimos também ensinar coisas novas, porque pelo contacto de escuteiros de todo o país nós aprendemos coisas novas que são feitas de maneiras diferentes e é esse sentimento e também o facto de conhecermos outras pessoas, porque realmente nós fazemos amigos lá. E é isso tudo que depois compensa o cansaço com que nós chegamos ao final. E eu acho que isso é o mais importante desta experiência do acampamento nacional. Que contributo vai dar este acampamento e faria para a história do escotismo em Portugal? O acampamento vai marcar, de facto, este renovar do compromisso que nós todos queremos ter uns com os outros e para aquilo que é o nosso bem comum, que é o ambiente em que vivemos e as nossas comunidades. É o último acampamento que vamos ter antes do nosso centenário. E, portanto, é um despertar, o abrir do véu daquilo que vai ser o início das nossas celebrações do centenário, porque a partir deste acampamento e da sua avaliação vamos começar a projetar o próximo. Este acampamento também é o espaço ideal para que nós possamos pôr à prova e testar os nossos métodos de trabalho, o nosso método pedagógico. Isto já não tem tanto a ver com os nossos jovens. Isto é, tem tudo a ver, mas eles não se apercebem tanto. É o trabalho dos dirigentes. Mas para nós é muito importante também termos a oportunidade de nos juntarmos todos, não numa atividade de um dia só, mas numa semana, e podermos ver como é que interagimos com os jovens e como é que eles interagem uns com os outros e percebermos que afinações é que temos que fazer, quer na nossa formação, quer na definição própria da nossa oferta pedagógica. Tendo sempre esse objetivo de contribuir para a formação de jovens neste tempo e de acordo com as referências que este tempo oferece? Sim, continuamos muito empenhados em fazer com que cada um dos nossos jovens encontre o seu caminho de felicidade, no sentido que o nosso fundador, Baden-Powell, nos disse e nos deixou que ser feliz não é mais do que contribuir para a felicidade dos outros. E, portanto, é nesse mesmo tom que nós desejamos aos nossos jovens que se divirtam e que encontrem esse caminho de felicidade. Esperemos que este acampamento seja uma grande ocasião para esse encontro da diversão e da felicidade. Muito obrigado e que seja um grande acampamento, de facto, este do Corpo Nacional de Escutas. Mais logo, siga o programa Eclésia na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, boas férias, se for o caso, e até amanhã, se Deus quiser.